Hoje, vamos compartilhar a palavra de Deus com o tema Terra, a cidade de refúgio e o sistema da nova aliança. Dizem que quando Deus criou todas as coisas, elas foram criadas pela vontade de Deus. E quando se trata da existência da Terra, deve haver a vontade de Deus também em criar a Terra em um determinado espaço no universo. Então, qual é a vontade de Deus em criar a Terra e nos fazer viver nela? A menos que saibamos isso, não poderemos compreender por que devemos ter mais esperança no céu do que desejos terrenos, e teremos uma vaga noção de que devemos ir para o céu, não para o inferno. É necessário entender por que Deus fez esta terra e por que Deus fez os humanos viverem nela, a qual é mais especial do que qualquer outra no universo. Para obtermos mais detalhes do porquê devemos ter mais esperança no céu do que 1000 desejos terrenos, vamos olhar a Bíblia. Vejamos o livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Aqui, em todas as coisas, inclui o universo. Todas as coisas do universo foram criadas pela vontade de Deus e vieram a existir. Sobre a Terra em que vivemos, vejamos o capítulo 1 do livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A Bíblia nos ensina que Deus criou os céus e a terra, já que todas as coisas foram criadas pela vontade de Deus. A terra, que se encontra no universo, também foi criada por Deus. Uma vez que algo foi criado, isso significa que Deus o criou colocando sua vontade nele. Por isso, toda a humanidade deve descobrir por que a Terra existe e foi criada. Devemos buscar apenas a ganância secular e a vida mundana na Terra? Ou devemos saber corretamente quem éramos originalmente e ser mais fiéis ao mundo da nossa essência? Vamos pensar sobre esse assunto hoje. Na Terra, as pessoas não podem conseguir tudo o que querem. Elas estão confinadas no tempo e no espaço. Através da lei de Deus, vamos descobrir o porquê somos forçados a viver tal vida de restrições. Vejamos a Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Então, qual elemento na lei funciona como uma sombra e qual é a realidade que Deus quer que saibamos através da sombra? A lei de Moisés, do Antigo Testamento, contém muitas coisas importantes que devemos saber. A Bíblia diz, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Não é nada mais do que uma sombra que reflete a realidade. Contudo, Deus nos despertou para a sabedoria de conhecer a realidade através da sombra. Por isso,
Hoje, vamos olhar atentamente para este planeta Terra, sob o tema Terra, a cidade de refúgio e o sistema da nova aliança. Por que Deus criou esta Terra? Quais papéis e funções esta Terra está desempenhando espiritualmente? Ninguém nos ensinou sobre esses temas. Por isso, Deus ensinou. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, Deus explica que Ele nos deu a lei, mas Ele disse: a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Apesar disso, Deus não declarou a lei no Monte Sinai, na época de Moisés, há 3.500 anos, para que entendêssemos a realidade através da sombra. Entre as leis, se vocês entenderem a lei da cidade de refúgio, poderão entender se devem seguir os desejos terrenos ou ter uma vida cheia de esperança no céu. Vamos abrir o livro dos Números, capítulo 35, e encontremos a vontade de Deus cuidadosamente. Livro dos Números, capítulo 35, versículo 6. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, 6 haverá de refúgio, as quais dareis, para que, nelas, se acolha o homicida. Além destas, lhes dareis 42 cidades. Aqui, Deus ordena para designar 6 das cidades, dadas aos levitas, como cidades de refúgio. Vamos continuar no versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que, nelas, se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. De acordo com o sistema do Antigo Testamento, para aqueles que matassem alguém involuntariamente ou por engano, e não para aqueles que intencionalmente cometeram crimes, era permitido fugir para a cidade de refúgio. Vejamos o versículo 12. Estas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 destas cidades dareis deste lado do Jordão, e 3 dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão de refúgio estas 6 cidades, para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que, nelas, se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Aqui explica sobre o tipo de pessoa que poderia fugir para a cidade de refúgio. Vejamos o versículo 16. Todavia, se alguém ferir a outrem com instrumento de ferro, e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Um homicida se refere a uma pessoa que intencionalmente matou alguém. Por isso, qualquer um que matasse alguém intencionalmente era capturado e morto, mesmo que tentasse fugir para a cidade de refúgio. Ou se alguém ferir a outrem com pedra na mão, que possa causar a morte, e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com instrumento de pau que tiver na mão, que possa causar a morte, e este morrer, é homicida. O homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Se alguém empurrar a outrem com ódio ou com mau intento, lançar contra ele alguma coisa, e ele morrer, ou, por inimizade, o ferir com a mão, e este morrer, será morto aquele que o feriu. É homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento, sem mau intento, ou, não o vendo, deixar cair sobre ele alguma pedra, que possa causar-lhe a morte, e ele morrer, não sendo ele seu inimigo,
nem o tendo procurado para o mal. Vamos supor que um homem jogue uma pedra sem nenhuma intenção de matar alguém. Mas uma pessoa foi atingida pela pedra e morreu. Neste caso, a pessoa é submetida a uma pena. Para essa pessoa, a cidade de refúgio foi preparada. Deus preparou um lugar para onde estes pecadores poderiam fugir por um tempo. Espiritualmente, a Terra é um lugar que desempenha tal papel. Vejamos o versículo 24. Então, a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido. Ali, ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com um santo óleo. Uma das características da cidade de refúgio era que, quando o sumo sacerdote ungido morria, as pessoas que fugiram para a cidade de refúgio ficavam livres de seus pecados. Vamos supor que o sumo sacerdote ungido fosse jovem, porque ele foi ungido como sumo sacerdote em sua juventude. Então, alguém jogou uma pedra sem intenção e um homem morreu por causa da pedra. O homicida fugiu para a cidade de refúgio. Como o sumo sacerdote era jovem, o que aconteceu? Ele teve que continuar na cidade de refúgio. Pelo contrário, se uma pessoa fugisse para a cidade de refúgio e o sumo sacerdote fosse muito idoso, e se o sumo sacerdote morresse no dia seguinte em que a pessoa foi para lá, então essa pessoa seria libertada em um dia. Algumas pessoas eram libertadas após 60 anos. Quanto ao termo de permanência na prisão, somente quando o sumo sacerdote morresse, os pecadores poderiam ser libertados. Esse era o sistema da cidade de refúgio. Por que vocês acham que Deus fez essa lei? Deve haver a vontade de Deus nela, para que venhamos a compreender algo. Vamos continuar no versículo 26. Porém, se, de alguma sorte, o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua possessão. Esse é o núcleo do sistema da cidade de refúgio. Somente depois da morte do sumo sacerdote, o acusado pode ser libertado. Por exemplo, enquanto dois homens estavam cortando uma árvore, a cabeça do machado se soltou do cabo de madeira e feriu a cabeça do outro homem que trabalhava em frente, e ele morreu. Embora ele não tivesse intenção de matar o homem à sua frente, de qualquer forma, ele causou a morte de alguém. Quão lamentável é isso! Para essa pessoa, Deus preparou a cidade de refúgio. Em outras palavras, a pessoa que cometeu tal crime ficaria lá temporariamente. Como é um lugar onde os criminosos ficam, nos termos modernos, pode ser chamado de centro de detenção ou algo assim. Era um lugar onde os criminosos ficavam por um tempo, antes de serem enviados para a prisão oficialmente. Uma vez que o acusado fugisse para a cidade de refúgio, os familiares da vítima não podiam matá-lo por vingança. Deus criou essa lei. Deus equiparou a terra com a cidade de refúgio. Também, Ele estabeleceu uma regra na lei. Somente quando o sumo sacerdote da cidade de refúgio morrer, os criminosos podem retornar para os seus lares. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 1 diz: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, então, qual é a realidade da cidade de refúgio? Devemos descobrir a realidade da cidade de refúgio que Deus quer que saibamos.
O que havia de mais importante na cidade de refúgio era o fato de que os pecadores eram libertados depois da morte do sumo sacerdote. Vejamos a Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Todos estes morrerão na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram o quê? Que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Versículo 14. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E, se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam o quê? Teriam oportunidade de voltar. Mas, agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Está escrito que o nosso lar celestial é nossa verdadeira pátria. Já que cometemos pecados no céu, fomos enviados para o planeta Terra por um tempo, certo? Assim como os criminosos fugiam para a cidade de refúgio por um tempo, na época do Antigo Testamento, nós também viemos para a Terra, a cidade de refúgio, e estamos vivendo neste planeta até que o sumo sacerdote morra. Espiritualmente, nós estamos nesta condição. Vejamos o livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. No livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz: Vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O lugar onde Deus habita é o nosso lar espiritual, certo? É o reino dos céus. A razão pela qual fomos forçados a sair dali foi porque pecamos, seja intencionalmente ou sem intenção. É por isso que a Bíblia diz: Vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Nós estamos vivendo como pecadores nesta terra agora. Nós deixamos o nosso lar espiritual. Por isso, o escritor da Epístola aos Hebreus disse: E, se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas, agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Agora devemos voltar para o nosso lar. O que, então, deve acontecer primeiro para que retornemos ao nosso lar, de acordo com a lei da cidade de refúgio? O sumo sacerdote deve morrer. Somente então, o glorioso caminho pode ser aberto para que retornemos ao nosso lar espiritual. Então, quem é o sumo sacerdote nesta terra, a cidade de refúgio espiritual? Quando entendermos isso, poderemos descobrir por que Jesus Cristo se sacrificou pelos nossos pecados. Por que Ele deu a sua vida pelos nossos pecados. Vejamos a Epístola aos Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido, por causa da sua piedade, embora sendo filho. A quem a palavra filho se refere? Jesus. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus, o quê? Sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aquele que foi nomeado por Deus como sumo sacerdote é Jesus Cristo, certo? A Bíblia se refere a Jesus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, para onde podemos ir
ao sair desta terra, a cidade de refúgio espiritual, já que Jesus morreu na cruz para o céu. O caminho para retornarmos ao nosso lar espiritual foi aberto. É por isso que a Bíblia descreve Jesus como as primícias dos que dormem. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8, diz que Jesus foi nomeado por quem? Por Deus, como sumo sacerdote nesta terra. Ele recebeu o seu ministério como sumo sacerdote de Deus, certo? Vejamos o versículo 10 de novo. Nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Haveria um caminho para nós, humanos, voltarmos ao nosso lar celestial, sem a morte de Jesus Cristo? Nunca. No dia anterior ao que Jesus morreu na cruz, qual verdade ele ansiosamente quis guardar para poder declarar a toda a humanidade o fato: agora vocês podem voltar ao seu eterno lar. Ele ansiosamente desejou guardar a Páscoa da nova aliança. Então, o dia em que Jesus proclamou a nova aliança foi o dia da Páscoa, certo? Ele proclamou a nova aliança através da Páscoa. Quem quer que participe do sangue precioso de Cristo e de seu santo corpo pode retornar ao seu lar celestial. Essa é a ordem de Melquisedeque: oferecer um sacrifício com pão e vinho. Por isso, a Bíblia claramente diz: Jesus foi nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Devemos seguir a ordem de Melquisedeque para que Jesus possa se tornar o nosso sumo sacerdote. Cristo é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não é sumo sacerdote, segundo nenhuma outra ordem, a não ser a ordem de Melquisedeque. Nem todos podem receber o seu precioso sangue. Somente aqueles que estão na ordem de Melquisedeque podem o receber. Por isso, Jesus deu o pão e o vinho, chamando-os de nova aliança e definitivamente dizendo: isso é para vocês, certo? Já que a Bíblia descreve Jesus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, vamos brevemente examinar alguns versículos sobre Melquisedeque. Livro do Gênesis, capítulo 14. Quando entendermos esse assunto, poderemos saber que tipo de pessoa será capaz de voltar para o céu, seu lar espiritual, e poderemos crer nisso. Vejamos o livro do Gênesis, capítulo 14, versículo 17. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro do rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o quê? Trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão. O que e a quem? A Melquisedeque. O quê? O dízimo. Isso mesmo, o dízimo. A ordem de Melquisedeque se completa com pão e vinho, mas o pão e o vinho, por si só, não compõem completamente a ordem de Melquisedeque. Nós devemos dar o dízimo para Melquisedeque, assim como Abraão fez ao encontrar Melquisedeque. Somente então podemos dizer que estamos seguindo completamente a ordem de Melquisedeque, certo? Tudo no Antigo Testamento é uma cópia e sombra. Por isso precisamos saber quem é a realidade de Melquisedeque, que trouxe o pão e o vinho para abençoar Abraão. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa?
E ele lhes respondeu: Ide à cidade, ter com certo homem, e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. Vamos para o versículo 26, que descreve um momento em que Jesus come a Páscoa. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, o pão da Páscoa, e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é, o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, o vinho da Páscoa, e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Para perdoar todos os pecados cometidos no céu, Jesus nos deu o pão e o vinho da Páscoa, dizendo: Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Coma este pão e beba este vinho, que representa meu sangue, que foi derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Assim como Melquisedeque apareceu a Abraão e o abençoou através do pão e do vinho, Jesus veio a esta terra como a realidade de Melquisedeque e abençoou as pessoas através do pão e do vinho no dia da Páscoa há 2000 anos. Ele deu a elas a bênção da remissão de pecados. Quais outras bênçãos ele concedeu a elas? O que significa o fato de termos a remissão de pecados? Significa que podemos receber a vida eterna e a salvação, certo? Jesus deu aos seus discípulos o pão e o vinho da Páscoa, dizendo: Isto é o meu sangue, da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Ao fazer isso, ele deu o exemplo de guardar a Páscoa, para as pessoas seguirem. Sobre o pão e o vinho, Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 6, Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem o quê? A vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, certo? O Evangelho de Lucas, capítulo 22, descreve a Páscoa da nova aliança. Vamos abrir a Epístola aos Hebreus, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque, onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, para provar a autenticidade da sua vontade. Jesus foi crucificado na festa dos pães asmos. Jesus veio a esta terra como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e morreu na cruz. Que notícia há para os seres humanos, de acordo com a lei da cidade de refúgio do Antigo Testamento? É a notícia de que o caminho para voltarmos ao nosso lar celestial foi finalmente aberto, certo? É por isso que a Bíblia diz: Por isso mesmo, ele é o mediador de uma nova aliança. Ele morreu como um resgate para libertá-los dos pecados cometidos sob a primeira aliança. Depois da morte de Jesus, o glorioso caminho foi aberto aos que foram chamados para receberem a promessa da eterna herança. Porque, onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é, o quê? Confirmado no caso de mortos. Finalmente, Jesus Cristo proclamou a Páscoa da nova aliança em sua última noite de Páscoa. O que aconteceu com ele no dia seguinte? Ele morreu, de acordo com a profecia relacionada ao sumo sacerdote da cidade de refúgio. Para provar que a Páscoa é algo absoluto, que não pode ser anulado ou alterado, Jesus adicionou as palavras: Onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, certo? Vejamos o versículo 16 de novo. Porque, onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue,
Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, e lã tinta de escarlate, e sopo e aspergiu, não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue, não há o quê? Não há remissão. Jesus Cristo morreu na cruz como sumo sacerdote, de acordo com a lei da cidade de refúgio, e através da morte do sumo sacerdote, o glorioso caminho foi aberto para todas as pessoas que estavam presas na cidade de refúgio, para que possam voltar ao seu lar espiritual. Todos podem ir para o céu, então? Não, nem todos podem ir. Se quisermos voltar ao nosso eterno lar celestial, devemos viver sob a ordem de Melquisedeque e nos revestir com o sacrifício do sumo sacerdote e o derramamento de seu sangue. Assim como vimos no livro do Gênesis, capítulo 14, a ordem de Melquisedeque não é só o pão e o vinho da Páscoa, mas também está associada aos dízimos. Sobre esse assunto, vejamos o livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Esta cena descreve o momento em que as pessoas perguntam a Deus: como podemos voltar para Deus? Por favor, nos diga como. Versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Deus plantou o caminho de volta a Deus, na ordem de Melquisedeque, o pão e o vinho da Páscoa, e a lei do dízimo, que Abraão deu a Melquisedeque, originou-se disso. Quando as pessoas falam sobre dízimos, alguns só pensam em coisas materiais, mas a Bíblia colocou todos esses significados em dízimos. Os dízimos são o caminho que Deus abriu para retornarmos a Ele. Vamos continuar lendo. Com maldição, sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Hoje, estamos na verdade, através da qual podemos ser abençoados pelo sangue da morte de Jesus Cristo, que veio a esta terra e se tornou sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vejamos a Epístola aos Hebreus, capítulo 6, versículo 19. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde quem? Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui diz que Jesus se tornou sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, e foi adiante de nós. Então, o que devemos fazer? Nós também devemos ir, exatamente como Jesus foi, adiante de nós, através da ordem de Melquisedeque. Jesus andou à nossa frente. Não devemos seguir
pelo mesmo caminho que Jesus andou, nós devemos viver uma vida assim, como Jesus viveu. O pão e o vinho da Páscoa e os dízimos. Quando chegarmos a um ponto em que podemos cumprir a nova aliança e seguir a vida de Cristo, a porta se abrirá, através da qual podemos voltar ao nosso lar eterno, deixando esta terra a cidade de refúgio. Hoje, as pessoas insistem que, se fizerem as coisas de acordo com seus próprios caminhos, cada um deles irá para o céu. Mas não é assim. Eles dizem que o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz é dado a eles incondicionalmente, mas isso não é verdade. O que a Bíblia diz? Diz que devemos seguir o caminho de Cristo, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Por isso, devemos estar sob a ordem de Melquisedeque. Na ordem de Melquisedeque, devemos dar grande glória e louvor para o Pai e a Mãe e retornar ao nosso eterno lar celestial. Resumindo, esta terra desempenha o mesmo papel da cidade de refúgio, da lei de Moisés. O que há de mais importante, ou seja, o núcleo do sistema da cidade de refúgio, é o sumo sacerdote, a morte do sumo sacerdote. Cristo veio a esta terra e morreu. Isso não foi para salvar a humanidade? Deus quis nos guiar para o nosso lar celestial perdido. Qual foi a última verdade que Cristo estabeleceu na terra para cumprir o seu propósito? Foi a Páscoa da Nova Aliança. Na Nova Aliança, todos os nossos pecados cometidos no céu e todas as nossas transgressões cometidas até agora podem ser perdoadas. Vamos dar eterna glória e louvor a Elohim, que abriu nossos olhos espirituais para que pudéssemos ter a esperança no céu. Espero que todos tenhamos esperança no céu pelo resto de nossa vida e vivamos vidas piedosas como filhos de Deus, lutando pelo reino dos céus. Espero que todos vocês tenham recebido graça através das palavras de hoje. Com isso, eu gostaria de terminar o sermão de hoje. Muito obrigado.